Presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje com ministros no Palácio do Planalto para discutir a crise política na relação entre o Executivo e o Legislativo, que se intensificou desde a última quarta-feira. Quem acompanha tudo de perto, a nossa repórter Raquel Porto Alegre, que fala ao vivo de Brasília. Raquel, é uma situação que precisa ser superada rapidamente, porque senão corre o risco de nada andar por aí, né? Bom dia. Verdade, Raquel, bom dia para você, para a Cecília, para todo mundo. Lembrando que a reforma da Previdência praticamente estacionou depois que o texto dos militares chegou lá no Congresso, né? A gente esperava conhecer o relator da Comissão de Constituição e Justiça na quinta-feira da semana passada, mas ali, minutos antes, horas antes, na verdade, do anúncio, do que poderia ser o anúncio, né, desse relator, esse anúncio acabou sendo adiado para essa semana. Tá tudo parado por lá e essa crise acabou, então, deixando a situação mais delicada ainda. Hoje cedo, então, desde 8h30 da manhã, o presidente Jair Bolsonaro já estava reunido com os principais ministros aqui do Palácio do Planalto. Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Santos Cruz, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, também está participando dessa reunião. Começou às 8h30, segue, por enquanto, de acordo com a Secretaria de Comunicação aqui do Palácio do Planalto. Oficialmente, não se fala no tema dessa reunião, mas diante dessas polêmicas do fim de semana, das declarações do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a expectativa é de que esteja se tratando de reforma da Previdência, de organizar essa base aliada para tentar fazer com que a reforma ande o mais rápido possível lá no Congresso, como pretende, como quer o governo. A gente lembra que nesse fim de semana o presidente Jair Bolsonaro estava no Chile em visita oficial e lá disse que não estava entendendo por que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava se afastando da articulação, que não via motivo para isso, que ele estava aberto para o diálogo e que ele não ia se entregar à política, à velha política. Já Rodrigo Maia disse o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro não pode passar a responsabilidade dessa articulação para o presidente da Câmara ou para o presidente do Senado, que o governo tem que conseguir reorganizar a sua base para tocar os trabalhos lá no Congresso. E ele pediu que o presidente explique, então, o que é essa nova política. Fato é que a gente está tendo essa reunião aqui hoje no Palácio do Planalto, essa reunião ainda não terminou e lá no Congresso o que se espera é isso, é que a base fique mais bem articulada para que se tenha um andamento mais proveitoso aí, com os trabalhos andando mais rapidamente em relação à reforma da Previdência. Ontem também o que a gente teve, né? O líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, ele foi até o Palácio da Alvorada, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, saiu de lá dizendo que os ânimos vão se acalmar, que está tudo mais tranquilo, que vai que já está tudo mais pacificado, vamos dizer assim, né, entre o presidente da Câmara, o presidente também Jair Bolsonaro, mas depois houve ali algumas trocas de mensagens num grupo de WhatsApp do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e essas trocas de mensagem aí chegaram a incomodar também. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também fez um jantar com líderes do Congresso lá na residência oficial, todo mundo tratando desse assunto para fazer com que a reforma ande aí de um jeito ou de outro, né? Seja nova política ou velha política, a palavra em comum é política. A capacidade de organizar uma nação, o Estado, e é isso que está todo mundo esperando. Agradeço você, Raquel, pelas informações que você trouxe aí para a gente. Qualquer novidade, nos chame de volta, por favor. E olha, a crise política entre o Executivo e o Legislativo também é assunto de hoje no blog da Andréia Sadi no G1. Ela conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Disse que o momento é de colocar a bola no chão, ou seja, ter calma para não prejudicar a reforma e outros temas importantes para o país. Comparou a crise entre Bolsonaro e Rodrigo Maia a uma briga de rua. E avaliou que é necessário acalmar as bases. E tem outra notícia também no blog sobre esse assunto, né, Raquel? Tem, Cecília, na conversa com a Andréa Sadi, o presidente da Câmara reafirmou o que já tinha dito a aliados, que a reforma está acima do governo e que vai blindar a proposta. Além disso, Maia negou que o Congresso esteja planejando uma espécie de troco
ao Planalto pela insatisfação com Bolsonaro. Afirmou que é hora de evitar polêmicas e de trabalhar para diminuir a temperatura. Muita coisa, né, Cecília? Para a gente comentar, vamos chamar aqui de volta a Júlia do Alibe. Valdo Cruz também se junta com a gente aqui nessa conversa. Valdo, bem-vindo, bom dia. Começando contigo então, Valdo, sobre essa questão toda aí do Planalto com o Congresso. Qual a avaliação aí nos bastidores sobre esse clima aí entre o presidente Bolsonaro e Rodrigo Maia? Será que tem espaço para uma conversa, vamos dizer assim, mais amigável nesse momento? Bom dia, Raquel. Bom dia, Cecília. Bom dia, Júlia. Bom dia aos nossos assinantes. Olha, Raquel, Júlia, Cecília, eu conversando ontem à noite ali com líderes partidários, alguns deles conversaram tanto com o presidente Jair Bolsonaro como com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O que eles me disseram? Que ontem não havia clima nenhum para que houvesse um encontro entre os dois, entre Bolsonaro e Rodrigo Maia, para tentar selar uma paz. Jair Bolsonaro, do seu lado, estava totalmente irredutível, avaliando que Rodrigo Maia foi realmente agressivo com ele nos últimos dias, nas últimas declarações que ele deu à imprensa. Então, o clima estava ruim ali no Palácio Planalto. Até me disseram, não adianta forçar a barra, porque hoje o Jair Bolsonaro, o presidente da República, não está nem um pouco disposto a ter nenhuma conversa com o Rodrigo Maia. Do lado de Rodrigo Maia, ele estava, segundo interlocutores, muito magoado. Afinal, na avaliação de Rodrigo Maia, de forma correta, ele tem procurado ajudar no sentido de tentar aprovar a reforma da Previdência e acaba sendo alvo de ataques de aliados do presidente da República nas mensagens nas redes sociais. Isso incomodou muito o Rodrigo Maia e principalmente pela avaliação ali, não só do presidente da Câmara, mas também dos seus aliados, que o presidente da República tenta transferir para o Congresso Nacional, única e exclusivamente para o Congresso, a responsabilidade pela aprovação da reforma da Previdência Social. Depois desse dia tumultuado, de muita confusão, terminou-se o domingo sem um espaço para uma conversa entre os dois. Mas nesse jantar, na casa de Rodrigo Maia com líderes partidários, a avaliação foi aquela que o blog da André Sadi publicou, exatamente no sentido que Rodrigo Maia vai fazer tudo para aprovar a reforma da Previdência, vai colocar o tema em votação, vai alinhar com os líderes um ambiente propício para tentar se votar essa medida, mas, por outro lado, falam claramente o seguinte: é preciso também empenho, será necessário, preciso empenho do Palácio Planalto para colocar a sua base aliada para votar essa medida. E, neste momento, a avaliação que mesmo que tivesse um clima de união entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, já seria um pouco complicado se votar essa reforma neste momento, porque o governo não está com a sua base totalmente montada. Agora, num clima de desunião, de confusão entre os dois, fica ainda mais complicado. Daí que hoje a expectativa é que haja um trabalho de bombeiros para tentar selar a paz entre os dois, mas está complicado, viu, meninas? Está todo mundo pensando se é um clima de paz mesmo ou de paz armada, né, Valdo? Deixa eu te perguntar para a Júlia, porque a primeira coisa que todo mundo pensa é o seguinte: reforma da Previdência. Paulo Guedes diz que precisa de 1 trilhão de base ali, aprovação de tudo que ele já estipulou. E aí? Que consequência pode ter para a reforma da Previdência, ô Júlia, essa crise que está tendo nesse momento? Olha, Cecília, vai atrasar um pouco a tramitação. Nesse momento, com essa crise, dificulta ali o andamento. Com certeza, isso já é algo que os líderes falam. E também tem, se o Executivo não negociar com o Legislativo, no sentido de que não colocar ali para fazer valer a sua avaliação a respeito da reforma, a reforma vai ser alterada. Precisa ter a base ali, como é que funciona? A base governista segura um pouco no decorrer da tramitação do processo, segura o texto de acordo com o que o governo quer, ou leia-se, de acordo com o que a equipe econômica quer. Então, se o governo não entrar atuando, e o presidente, lembrando, disse esse final de semana que não é o campo de batalha dele lá, embora tenha um líder de governo na Câmara, um líder de governo no Senado, um líder de governo no Congresso justamente para isso, se o Executivo não entrar, o texto vai ser bastante mexido. E aí, o que vai sair dessa reforma da Previdência, né? No começo, se falava na aprovação dela, logo que chegou o texto em fevereiro na Câmara, a aprovação dela toda na Câmara e no Senado até neste semestre. Embora a gente, conversando com os líderes, sempre tivesse dito, olha, difícil aprovar no Senado nesse semestre também,
porque lá tem que passar pela CCJ e depois ir para o plenário, e os senadores também querem acompanhar ali o texto. De qualquer maneira, o governo sempre trabalhou com isso. Agora, o que os líderes falam é que pode ficar para o segundo semestre a aprovação, inclusive na Câmara, que pode se retardar isso. E por quê? Porque essa crise dificulta ali a indicação de relator, relatoria, tramitação. Aí tem a questão da reforma dos militares que causa mais um ruído e tudo vai se acavalando ali, vai demorando para você conseguir azeitar o caminho para a tramitação dela. É essa avaliação que se faz agora, lembrando que há um clima favorável para a aprovação da reforma, como não havia anteriormente, no sentido de que você tem governadores, inclusive da oposição, mais abertos à reforma da Previdência, você tem os próprios senadores e deputados e setores da sociedade mais abertos à reforma. Então, alguma reforma deve ser aprovada. E como mesmo a gente viu agora no blog da Andréa Sadi, o presidente da Câmara pretende levar essa votação a cabo. Mas qual será a reforma que sairá dessa tramitação toda? Ainda não se sabe, principalmente com o governo dizendo que não entrará nesse campo de batalha. Valdo, e como é que aliados, tanto do Rodrigo Maia quanto do presidente Bolsonaro, avaliam a importância que está sendo dada à reforma da Previdência? Porque desde o começo foi a menina dos olhos do governo, né? Agora tem divergência também em relação a isso? Olha, Raquel, claramente a avaliação é que sem uma reforma da Previdência Social fica muito complicado para o país voltar a ter um crescimento sustentável acima de 3%. Entre aliados de Rodrigo Maia, a avaliação é feita que Jair Bolsonaro sempre foi contra uma reforma da Previdência Social. Isso acaba influenciando o seu comportamento em relação a essa proposta que ele encaminhou ao Congresso Nacional em fevereiro, como disse a Júlia do Ariebe. Então, sempre tem essa dúvida sobre como será o empenho do presidente da República para a aprovação dessa medida. O problema é que o próprio grupo de Jair Bolsonaro entende e compreende que sem a aprovação dessa medida fica comprometido o sucesso do atual governo. A gente viu hoje, a equipe econômica está muito preocupada com esse embate entre os dois, entre Jair Bolsonaro e entre Rodrigo Maia, exatamente pelo reflexo, pelos efeitos que essa disputa, esse embate, pode acabar tendo sobre a aprovação da reforma da Previdência Social. Como disse a Júlia, por enquanto, o ambiente aqui em Brasília é de que realmente uma reforma será aprovada. Mas vai ficando cada vez mais difícil avaliar que talvez seja de que se será possível atingir aquele objetivo, aquela meta da equipe econômica de ter uma economia de R$1 trilhão. Já tem gente falando que vai ser menos, porque a reforma da Previdência pode acabar sendo desidratada diante desse ambiente ruim para a votação da medida. O que muita gente fala aqui, meninas, é que neste momento Jair Bolsonaro precisa ficar muito atento para essa disputa. Ontem, inclusive, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez esse alerta. O presidente da República não deve comprar briga com o Congresso Nacional, muito menos com o presidente da Câmara dos Deputados, porque isso complica toda a vida do Executivo dentro do Legislativo. Afinal, há muitas medidas ainda para serem encaminhadas, além daquelas que já estão no Congresso Nacional, de interesse do Palácio do Planalto. E o momento é um momento de cautela. A gente viu que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro caiu. Ainda está alta, mas caiu. E a economia não está ali num mundo muito bom. Está patinando. A gente viu ali, inclusive, hoje as previsões caminhando para 2%. Muita gente falando que neste ano podemos crescer menos de 2%, principalmente se a reforma da Previdência Social não for aprovada. E num ambiente desse, realmente é complicado para um presidente da República comprar briga com o Congresso Nacional, porque aí as suas medidas podem não ser aprovadas dentro do Legislativo e aí o ambiente não só político, mas o econômico pode ficar contaminado. Isso quem fica prejudicado exatamente, primeiro, o presidente da República e depois, meninas, o país, principalmente o país que tem hoje mais de 12 milhões de desempregados. Nosso bolso. Mas, praticamente falando, o nosso bolso que fica prejudicado no fim das contas. Júlia, Valdo, obrigada pela participação aqui com a gente na edição das 10. Um bom dia para vocês.